Timóteo, essas duas epístolas, né, a Timóteo, e que foi endereçada a Tito também, né, devido às instruções, essa epístola a gente vai ver as instruções para a liderança da igreja. Elas são conhecidas como epístolas pastorais, que a gente vai ver agora, que é 1º e 2º Timóteo, tá? Então, assim, isso aqui a gente vai ver tudo com relação a pastores, bispos, mulheres, diáconos, a gente vê isso tudo aqui dentro de Timóteo. Vocês têm alguma dúvida aí, gente, até agora? Então, fechou. Capítulo 1 de 1º Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, diz assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus, você vê a saudação de Paulo, né? Ele começa assim todas as cartas. Segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, e a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí Paulo agora já começa a falar de falsas doutrinas. Ele dá uma saudação e já vem agora com o assunto da carta, né? Ele fala assim, ó, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Ou seja, Paulo está falando assim, Timóteo, você está lembrado quando eu deixei você em Éfeso? Quando eu parti para a Macedônia e você ficou em Éfeso, eu falei com você para você instruir a galera, ensinar, porque tinham falsas doutrinas. Aí ele fala assim, pessoas que vêm com genealogias intermináveis. Por que ele fala disso? A gente sabe que para o judeu a genealogia é muito importante. Vocês não pegaram evangelhos, né? Com a gente. O evangelho de Mateus, por exemplo, ele vai falar da genealogia de Jesus e ele começa lá em... Ele pega Davi, ele fala de Abraão e de Davi. Ou seja, para o judeu dar moral para ele tinha que mostrar que Jesus, não para o judeu dar moral para... Mas é assim, porque Mateus foi escrito para os judeus. É um evangelho, são 4 evangelhos, mas cada um foi focado em um público. Mateus foi escrito para os judeus. E ele inicia o evangelho falando da genealogia de Jesus, buscando lá de Davi, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Aí ele começa a vir da genealogia de Davi, né, até chegar em Jesus, para mostrar que Jesus veio de Davi, porque a promessa falava que ele viria de Davi. Então, eles precisam vir a genealogia para eles entenderem quem é Jesus, quem é o pai desse cara. Antigamente, né, para as pessoas namorar, tinha isso, né? Para saber o que era, não, quem que é o pai? É filho de quem? Né? A minha esposa, se ela estivesse aqui, ela ia falar. Lá, a gente é de Patinga, só que os parentes dela é de Marliere. Não sei se vocês conhecem essa cidade, já ouviram falar. É uma cidadezinha lá, uma rocinha lá, bem conhecida na nossa região. Tem uma cavalgada lá que é famosa, cavalgada de Marliere. O povo da região vai tudo para lá, do Vale do Aço. Aí, só que lá é o seguinte, fulano, o vô dela chamava Kio. Eu não sei o que era o nome dele de verdade, só ouço Kio, né? Aí vai assim, não, isso aqui é bisneto de Kio. E ninguém falava o nome da pessoa. Isso aqui é fulano, filho de Kio. Ou era filha de Kio, ou era bisneto de Kio. Eles só faziam menção ao avô, entendeu? Tipo assim, a cidadezinha... Se você chegar e falar assim, eu sou fulano, neto de Kio, nossa Deus, quase carregava, por causa do avô. Eu lembro que uma vez eu namorava com a Lília, aí a Lília a gente foi andando na cidade, assim, o pessoal tudo conhece a Lília lá, de criança, a Lília vendia requeijão da fazenda da avó dela, passava assim, porta em porta lá, desde pequenininha, então o pessoal tudo conhece. Parei numa vendinha, lá tinha um senhor lá de uns 80 e poucos anos, rapaz. Na hora que, aí falou, viu a Lília, você é bisneta de Kio, você é neta de Kio. Aí falou que eu era namorado dela, o cara pegou na minha mão assim, rapaz. Nossa, ele apertava tanto minha mão, ele contou uma história de umas meia hora segurando minha mão, filho. Segurando minha mão. E ele era um senhor de mais de 80, não sei de onde ele tirava tanta força, que minha mão estava assim já, ó. Estava assim, trofiando já, e ele assim,
contando casos, porque eu conheci Kio, nós era assim, menino e tal, e se apertando assim, eu falei, meu Deus do céu, esse povo é forte demais, ele vai quebrar minha mão, e tipo assim, mas era tudo menção aos parentes antigos, né? Então, para o judeu, a descendência é muito importante. Aí Paulo vai trabalhando disso, ele fala assim, ó, no versículo 4, né? Nem dei a fábula ou a genealogia intermináveis que mais produz questão do que edificação, ou seja, eles causam mais dúvida do que edificação. Eles começam a falar, não, é porque fulano, é neto de tal, que é da tribo de Levi, que estava, tipo assim, Paulo fala assim, não, a gente não dá atenção para esse tipo de gente, porque eles causam mais problema do que edifica. Aí no 5 ele fala assim, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviam-se alguns, se entregaram a vãs contenda, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ou seja, é aquele que quer ser doutor, mas na verdade ele não aprendeu nem para ele. Era quando Jesus, ele encontrava os fariseus. O que eu vou falar aqui, se a gente falar, posso falar o nome da igreja, né? Com o microfone desligado. Se a gente falar isso lá, nós teríamos problema. Tipo assim, até esqueci o que eu ia falar, olha para você ver. Quer ver, ó? Não entenderam? Beleza. Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, ele não, olha para você ver, tinha 2 povos aqui na terra só, o povo de Israel e o povo gentil. Ou seja, eram os crentes, Israel, e o mundão, gentil. Só tinha esses 2 povos, mas ninguém não, era só esse povo. Se você não era povo de Israel, você era gentil. E se você não era gentil, você era nação eleita, era povo de Israel. Cara, então a gente pode falar que, teoricamente, Israel era quem? Era a igreja da época. E o gentio era o que? Era o mundo. Jesus só teve problema com a igreja quando ele veio. Ele não teve problema com o mundo. Não é que ele amou, não é que ele estava dentro do mundo, ó, curtindo o mundo, não. Mas as únicas pessoas que deu problema era tudo a igreja. Só fariseu, só saduceu, só escriba, esse povo de Israel, só essa galera que deu problema, só a galera que apedrejou, que falou mal, quando Jesus reunia, eles falavam mal, se Jesus tentava trazer alguém para perto, um cara que era pecador, eles falavam mal, então tipo assim, Jesus não teve problema com o mundo, ele teve problema com a igreja, quando ele estava aqui. Aí se eu falar assim, Jesus, se ele fosse, talvez, de uma determinada igreja, hoje ele seria excluído, porque ele conversou com a prostituta sozinho, ele sentou na mesa de pecador, é a mesma coisa, você sentou no bar, tem um monte de copo de cerveja lá, nenhum é seu, mas você está no meio da... Mas disciplina bacana, você estava sentado no bar, Jesus ia ser disciplinado, ele conversou com a prostituta sozinho. Então, cara, a mulher que foi, eles levaram a mulher para apedrejar, Jesus depois falou assim, quem não tiver pecado, atira o primeiro pé, todo mundo sabe. Você acha que tipo de veste que era aquela mulher estava usando? Ela estava toda vestidinha, bonitinha? Não, era a mulher que foi pegada, arrastada para a rua fora, jogada ali, para todo mundo ver a vergonha. Aí, Jesus ia ser o cara assim, ó, esse cara é rebelde, esse cara só faz o que não pode. Não pode, você tem que ter alguém junto com você. É tipo isso. Ele só teve problema com a igreja. Ele não teve problema com o mundo. E ele não era inserido no mundo. Eu não estou falando assim, então nós devemos estar no mundo, não. No mundo, Jesus amou o mundo. É isso, por exemplo, hoje, que a igreja é a confusão que tem no mundo e na igreja. A igreja, boa parte da igreja, não entendeu que Jesus amou o mundo. Amou, e ele quer salvar o mundo. Aí eles batem em todo mundo. Uma coisa é você bater, gente, num cara, o pastor Tiesco que é cristão, conhece a palavra, só que agora ele está desvirtuando tudo, está fazendo tudo errado, ele está indo por caminhos que não são certos, mas ele conhece a palavra, é pregador. Em mim você tem que bater, porque eu conheço a palavra,
bate em mim, porque eu conheço. Agora, um incrédulo, um cara que não sabe, nunca foi cristão, esse cara, não adianta a gente bater nele. A gente tem que mostrar Jesus para ele. Não adianta. Se o cara for cristão, velho, nossa, aí eu falo mesmo. Se for cristão, herege, ensinar trem errado, fazer só besteira, esse cara, a gente tem que ir contra esse cara. Mas não adianta a gente fazer a mesma coisa com o mundo. Eu vou bater num cara que nem tem a mesma fé que eu. Aí eu vou brigar com o Lula. Tipo assim, é um exemplo besta, né? Nem sei o que o Lula tem falado ultimamente. Desde o 1º de janeiro eu não vejo política. Mas tipo assim, o Lula é a favor de uso de camisinha. Eu vou brigar com ele. Eu como cristão, rapaz, ele é presidente do país. Ele não é presidente da Assembleia de Deus, da Shalom, da Renascer. Não, ele é presidente do Brasil. Ele tá fazendo coisa para todo mundo, para o pembeiro e o cristão. Ele está fazendo para todo mundo. Aí não adianta, eu vou brigar com ele por causa disso. Agora, gente que conhece a palavra, que viveu isso, vive isso, entende, lê, é líder, que guia a multidão, esse cara você tem que bater, se ele fizer coisa errada. Esse era o problema de Jesus. Ele sabe e está fazendo. Então, boa parte da igreja não entendeu isso. Aí eles querem bater em gente do mundo. A Anitta, ela representa alguém? Não, costuma ser pior que uma prostituta. Mas não adianta eu falar dela, ela não é cristã. Ou falar assim, porque ela não representa, ninguém representa mesmo, não, ela nunca falou que representa. Tem uma agora que é pior que 10 prostitutas junto, que chama MC Pipoquinha. A menina, 10 Anitta não envergonha ela. Nossa, a menina é terrível. E aí o que... O mundo não entendeu isso. O mundo, a gente quer bater nas pessoas do mundo. E o cristão que está dentro da igreja fazendo trem errado, você deixa ele. Aí a confusão é tanta que o mundo também não entendeu. Porque o mundo cobra a gente. Uai, vocês não deviam amar a gente? Porque na cabeça desse, Jesus amou o mundo. E vocês batem na gente. E tipo assim, é uma confusão, porque eles estão lá no mundo. Os que faz errado, olha para você ver a confusão que é, velho. Os que estão dentro da igreja e não entendeu, acolhe os caras fazendo tudo tem errado. Aí o mundo que está lá, ele faz o trem errado já, né? Ele fala assim, mas vocês tinham que me amar, porque Jesus amou todo mundo. Aí, tipo assim, é uma confusão na cabeça deles, porque a gente não entendeu. E a gente faz a cobrança do lado errado. Então, aí quando fala assim, vou voltar no que eu estou falando agora. Aí fala assim, querendo ser doutores da lei e não entenderam nem o que dizem, nem o que afirmam. Ou seja, muitas vezes eu quero ensinar, sendo que eu não sei nem o básico. Eu quero ensinar como cuidar de um cara que estava nas drogas. Eu não tenho experiência nenhuma com isso. Como que eu vou fazer? Tem que procurar quem sabe. Então, assim, a igreja hoje, qual que é a maior falha da igreja hoje, na forma geral? Ela ganha a pessoa, por exemplo, ela ganha a pessoa para Cristo, mas não tem quem vai edificar essa pessoa diariamente, construir uma base sólida. Aí a pessoa aceita Jesus no domingo, o que é mais forte, costuma vir umas 2 semanas na igreja, depois ele volta para o mundo, porque não consolidou, não deu base para ele. Ele entrou para um lugar que ninguém explicou o que é. Aí ele não sabe por onde prosseguir, aí ele volta para onde ele conhece muito bem, que é o mundo. Vou voltar para lá, porque lá eu já sei o que é, aqui ninguém me explicou. Ele já conhece, já sabe onde vai, deu um problema, ele tá ruim, ele já sabe até para quem que ele liga, ele já sabe tudo como resolver. Hoje eu estou com dinheiro, ele sabe para quem que ele liga, estou sem, ele sabe para quem que ele liga, estou feliz, ele sabe para quem que ele liga, estou triste, ele sabe. Agora, quando ele aceita a Cristo, ele não sabe o que faz. Se ninguém trouxe ele na igreja, não tiver um cara acompanhando, esse cara, a chance dele voltar para o mundo é muito grande. Então a gente, só finalizando essa questão de Jesus ele teve problema com a igreja da época, porque eles não entenderam. Eles, pelo zelo extremo, eles combatiam Jesus, ao invés de combater o mundo, né, combater as práticas erradas. Você vê assim que Paulo ia instituindo as igrejas, o povo vinha depois desfazendo o que Paulo fez. Terrível. Então, versículo 9, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo,
mas para o injusto, e obstinados para os ímpios e pecadores, para que os profanos e irreligiosos, para os que é isso? Parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Senhor, bem-aventurado quem que me foi confiado. E dou graças a Deus, ao que me tem confortado, a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ou seja, quando a gente fala disso aqui, ele fala assim, a lei é para essa galera. Por que é para essa galera, velho? É aquele negócio, a gente já falou disso aqui, mas só relembrando, princípio vem antes da lei, né? A Bíblia fala que a lei, ela foi criada porque mandamentos foram quebrados. Ou seja, o mandamento só veio depois da lei. Que mandamento foi quebrado se não tinha lei? O que foi quebrado, né? Então, foi quebrado princípios, que é antes de mandamento. Princípios foram quebrados, foram necessários à lei. Se você anda no princípio, se você cumpre o princípio, você não está sujeito à lei. Você está acima da lei, não que você pode descumprir a lei, mas a lei não tem poder em você porque você cumpre princípios. Então, você está debaixo de princípio. Agora, se quebrou o princípio, a lei te acusa. Aí você está debaixo da lei. Então, Paulo fala assim, a lei foi feita para essa galera. Para essa galera que é roubador, ele vai começar a falar os injustos, roubadores, ladrões, avarentos, essa galera estão debaixo do jugo da lei. Mas agora, para o cristão que segue princípios, ele não está debaixo da lei, ele está debaixo de princípios. É aquele negócio, eu não traio a minha esposa, não é só porque eu amo ela, é porque antes de eu amar ela, eu sou servo do Senhor. Existe um princípio de eu ser servo de Deus. Então, esse princípio está antes mesmo do meu casamento. Dentro do meu casamento há o respeito, a fidelidade, sim, mas antes disso eu ainda estou debaixo de princípios. Se eu quebrar o princípio, aí eu estou debaixo da lei. Então, a gente precisa entender isso como igreja, né? Aí Paulo vai trabalhar dentro disso aqui, na questão de doutrina, ele vai falar de graça, né? E vou ler aqui o versículo 18. E este mandamento te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aí, a gente pensa, Paulo está falando assim, Timóteo, você não pode cair nessa, você tem que manter aquilo que eu já coloquei sobre você. Ele fala assim, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns, aliás, no 18, esse mandamento te dou, filho Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti. Ou seja, cara, anda de acordo com as profecias que teve acerca de você. Não faça como essa galera que se desviou. Aí ele vai falar, ele cita o nome de dois, Himeneu e Alexandre, e fala assim, os quais eu entreguei para Satanás. Vocês lembram quando ele fala disso lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, né? Entrega fulano a Satanás. É para quê? Para que ele saia da cobertura dali e ele seja tratado. Para depois ele volta, né, de volta. Então aqui, é a mesma coisa. Paulo fala assim, eu entreguei eles a Satanás, não é para que eles sejam mortos e vá para o inferno. Ele fala assim, para que eles aprendam a não blasfemar. Ou seja, eles vão ser tratados, vai ver como é que funciona o negócio. Se eles arrependerem, volta. Se não, eles têm que seguir o caminho da blasfêmia, né? Então, isso que Paulo está tratando em Timóteo. É com Timóteo aqui no capítulo 1. Capítulo 2, deixa eu ver a hora aqui, menino. Capítulo 2, Paulo vai falar de orações, né? Ele fala assim, admoesto-te. O que é admoestar? É ensinar, né? Eu ensino-te, tipo isso. Pois, antes de tudo, que se façam deprecações. O que o Senhor está falando no lugar de deprecações? Na primeira aí, façam e orações. Antes de oração, o que está escrito? Súplicas. O seu está o quê, o Bruninho, antes de oração? O seu Edivaldo.
Súplica. Tá. Então, deprecação, eu esqueci de olhar o que era, é súplica, então. Façam deprecações ou súplica, né? O que é súplica? Súplica é uma oração mais intensa. Porque quando você faz uma oração, para você dormir, é uma oração. Né? Você vai orar para almoçar, ou você vai orar para sair de casa de manhã, acordou, você agradece a Deus e tal. Agora, quando seu filho está doente no hospital, fase terminal, é súplica. Aí é a oração regar, com aquela lágrima quente, que queima o rosto assim, ó. Essa aí é súplica, entendeu? Então, a oração e súplica é diferente, a intensidade. A súplica ela é mais bruta. Então, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Aqui, eu lembro que o Silas Malafaia falou desse versículo aqui, quando o Lula estava para ganhar a eleição, estava tendo a eleição, né? Aí as pessoas falavam assim, não, mas a Bíblia fala que a tendência é só piorar. Não adianta, o Lula vai ganhar mesmo, porque a tendência do mundo é piorar. Então não adianta. Ele falou, não, mas aqui a Bíblia fala, ó, ora pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada. Ou seja, nós não precisamos do Lula. As coisas podem piorar, mas não precisa desse seu presidente, né? Tipo isso. O Silas usou essa palavra aqui. Eu lembro que ele falou no vídeo, ele citou aqui 2 Timóteo, capítulo 2. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Outra coisa, aqui, ó, vocês têm que ficar ligados, toda palavrinha, todo versículo que você vê sobre salvação, em soteriologia nós vamos falar disso. Porque fala assim, ó, Deus quer que todos os homens se salvam. Aí o calvinista vai falar assim, não, ele predestinou quem que ele quer que salva. Falou assim, então Deus é doido, ele quer salvar todo mundo ou quer salvar só quem que ele predestinou? Porque ele fala assim, ó, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer, mas ele não consegue. Tipo, aí você fala com um calvinista, ele fala, não é assim. Ele fala assim, ele quer salvar, mas ele não consegue, porque não vai ser todo mundo que é salvo. Aí lá em Ezequiel, capítulo 17, fala a mesma coisa, ele não tem prazer na morte do injusto. Ele não tem prazer, ou seja, ele quer que salva, a salvação é para todos. Mas existe uma condicionante, é todo aquele que crê. Você tem que crer no que Jesus fez. A nossa função é crer no que Deus fez. E isso não vai mudar nada na soberania de Deus. Isso aí que é o problema do calvinismo. O calvinismo, eles põem a soberania de Deus como um atributo máximo, acima de todos. Não é, o atributo de Deus é tudo igual, assim, não existe um que é maior que o outro. Deus é perfeito em tudo. Então, Deus é um Deus que quer salvar, mas ao mesmo tempo ele não consegue. Não faz sentido. A opção e a oportunidade é para todos, mas só vai, se você precisa dar o passo aquele assim, eu creio no que o Senhor fez, o que o Senhor fez é suficiente para mim, acabou, vai receber a salvação. Aí ele fala assim, porque há um só Deus, e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso aqui a gente pode usar contra o catolicismo, né? Quando fala assim, Maria, que é, aí você fala assim, você pergunta o católico assim, né? Eu tinha um amigo, ele passava aperto comigo, tadinho, porque ele era católico assim. Você fala assim, você vai na igreja? Eu sou católico. Mas que cara que nunca foi na igreja. Ele até vai muito, que a mulher dele é aquelas praticantes brutas mesmo. E eles moram em frente à igreja, uma igrejona católica assim, menino. E a mulher dele é assídua, assim, as meninas fazem as coisas na igreja, lá católica, e ele só acompanha, né? Aí e a gente tinha muita liberdade, e a gente trabalhava junto, depois ele virou meu supervisor, né? Depois a liberdade foi cortada, não dá para eu falar mais, né? Ele virou supervisor, foi promovido, aí não podia falar essas coisas mais não. Eu falava com ele assim, cara, por que lá na católica, assim, era umas perguntas bestas fazer para os outros, né? Perguntar isso para o cara, coitado. Por que vocês adoram um monte de imagem lá? Aí eu abri a Bíblia, mostrava para ele, porque, ó, não faz imagem, não pode adorar isso aqui. E depois, aí ele, nem sei, velho, nem sei por que tem isso na igreja. Sei não.
sei não, você me perguntando isso aí. Eu falei, você não é católico? Ele, mas eu não sei essas coisas aí, não. aí por que você ora para Maria? Ele falou, não, aí esse eu sei. Falou assim, se você, eu falei assim, por que você não pede direto para Jesus? Fala para Deus. Aí ele, não, mas Maria é a mãe. É como se eu falasse com a mãe dele, para ela me ajudar, eu ser atendido no pedido. Eu falo com a mãe tem mais jeito de chegar no filho, ajuda assim, faz isso, assim, para ele, está pedindo. Ela intercede por nós, né? Tipo assim, é como se eu não tenho intimidade com Jesus, mas eu tenho com Maria. Maria, vai lá e fala com Jesus para mim. Aí ela, não pode deixar que eu vou dar um jeito. Tipo isso, né? Aí chega lá e vai falar com Jesus. Né? Aí vai ser atendido, porque quem pediu foi Maria, não foi o Edivaldo, não foi o pastor Tesco. Vou atender porque quem pediu foi Maria. Não é por você, não é por Maria. Eu estou falando rindo, mas não é caçoando, não. É só porque isso é o que eles acreditam. Aí eu falo assim, aí aqui você vai falar assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, chamado Jesus Cristo. É só ele que é o mediador, não existe outro. Aí quando você vê um camarada, essa semana aí eu vi um vídeo de um padre, não sei se vocês viram, ele viralizou aí, o vídeo pode ser antigo, mas eu só vi agora. Um padre dentro da igreja católica pregando um sermão assim, ele falando contra as esculturas, né? Ele falando assim, não contra, ele falando assim, aí ele apontava assim para a cruz e Jesus pregado, e ele falou assim, isso aqui, gente, só faz menção para algo que aconteceu. Isso aqui não tem poder de fazer nada. Isso aqui aqui aí ele bateu assim, é ele. Isso aqui não faz nada. Isso aqui é uma estátua. Aí ele mostrava, isso aqui não faz nada, gente. Isso aqui é uma cruz, Aí ele batia, madeira. Isso aqui não tem poder de fazer nada. Aí a galera fica doida. Os católicos mais praticantes fica, nossa, foi uma blasfêmia isso que ele está falando. Mas é a realidade, né? E eu já tive tanta experiência nesse negócio de católico, assim, porque a família do meu pai, todo mundo é católico, assim, 98%, assim. Só que quando apertava, era o pai que se chamava, né? Era o pai que ia. Pô, os católicos, eu preciso de um evangélico para 90% de católico, aí o que é isso? Aí meu pai ia tranquilo também, não importava não, mas meu pai é daqueles assim, e ele fala com a irmã dele assim, que ela tem que aceitar Jesus, fala na cara dela assim mesmo, e tal. Quando minha avó faleceu, tem talvez aí uns 3 meses, né? Aí meu pai falava assim, não, a minha avó já estava com 90 e poucos anos, já estava bem debilitada assim, ela tinha machucado, quebrado o osso da perna, caiu, né? Só que ela era lúcida pra caramba, e depois que ela caiu, que ficou ruim, né? Aí a minha tia ficava, ai, mamãe, isso, aquilo, mamãe. Meu pai falava assim, não, a minha mãe já aceitou Jesus. Ela, se Deus quiser levar ela agora, pode. Quem tem que preocupar é vocês que está vivo aí, meu filho. O pai falava desse jeito com as irmãs dele. E elas nem reclamavam com ele, nem falava nada. Não, nem importa mais não, de tanto que já ouviu. Está normal já para elas. Aí essa assim, eu chamo meu pai de Nelson. Nelson fala cada coisa com a gente. Falou assim, mas mamãe, ela aceitou Jesus comigo, eu orei por ela, ela aceitou Jesus. Então minha mãe, a hora que ela quiser partir, pode partir que ela já está garantida. Agora vocês que estão tudo vendo aqui, vocês dão um jeito. Porque vocês não aceitam Jesus não, porque eu não vi ninguém aceitando. Mas minha mãe, pô, não precisa preocupar com ela não. Aí, agora Paulo vai falar agora no capítulo 9, versículo 9, aliás, algo polêmico, né? Deveres das mulheres. Ele fala assim, que do mesmo modo, né, eu vou ter que ler o 7 aqui, do 6 até o 8, porque o 9 vai dar sequência. O qual se deu a si mesmo preço de redenção por todo, para servir de testemunho a seu tempo. Versículo 7 agora. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé. E, na verdade, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Você vê que ele fala assim, eu fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade.
Aí ele fala para os homens algo. Eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Aí no versículo 9 ele fala assim, ó, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, ou seja, elas vistam traje honesto, com pudor, com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestido precioso. Imagina, se é uma mulher com trança hoje, fala, misericórdia, isso aí está contra a Bíblia. Mas é porque a gente tem que entender o contexto cultural. Naquela época, a trança, o ouro, a forma que isso era exibido era diferente de hoje. Era uma forma, talvez, de conquista, de mostrar beleza, aquele negócio todo. E isso não é o nosso cenário de hoje. Uma mulher de trança, ela não está se exibindo porque ela está de trança hoje. Né? Depende, né? Depende do jeito que está, né? Mas o normal é que não é. Então, aí as pessoas falam assim, não, mas a Bíblia fala disso, então a Bíblia está errada. Não, filho, não está errada. Você tem que entender o porquê que está falando aquilo. Por que Paulo falou aquilo, o que acontecia. Aí ele continua falando assim, ó, mas como convém às mulheres que venham, que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Aqui, rapaz do céu, aqui nasceu o feminismo, né? Nesse capítulo aqui. Não permita que ela fale. Olha para você ver, ó. É que ela aprenda em silêncio, no versículo 11. Ó. A mulher aprenda em silêncio, né? Tem outra passagem que fala assim, se ela tiver dúvida, ela pergunta em casa para o marido. Porque o que aconteceu é o seguinte, tudo a gente tem que pesquisar dentro do contexto da época. A mulher, ela não tinha o poder, e assim, dentro da sociedade, de ser a mulher para frente, de resolver as coisas. Porque se a mulher ela tomasse a frente, ontem a gente estava num chá de negócio, né, chá de panela, aí alguém fez uma pergunta assim para o casal, né? Quem é que vai vestir as calças do relacionamento? Ou seja, né, quem é o que vai ser o manda-chuva aí do negócio? Perguntou que tinha que fazer pergunta para o casal. Quem é que vai vestir a calça aí do relacionamento? Né? Quem é o que vai mandar nesse negócio? Não precisa nem perguntar, é a mulher, né? Mas aí, o que acontece? Nessa época, não tinha mulheres que elas estavam em autoridade, nível superior acima dos homens, não existia isso era o contexto da época. E se Paulo, ele dá essa moral, vamos assim dizer, naquele período para as mulheres, elas tomariam a responsabilidade que era dos homens na época, de tomar essa frente. O errado é a gente trazer isso para os nossos dias e falar assim, nós não podemos ter mulher pastora, nós não podemos ter mulher ensinando na igreja. Fala assim, rapaz, porque você é um cara que foge da sua responsabilidade, você não pode deixar Deus usar a mulher agora. Quando alguém está falando da mensagem de Deus, ele é boca de quê? Boca de Deus. Precisa ser a boca de um homem falando? É boca de Deus. Não pode ser a mulher, não, usada, não. Aí, a mulher com oportunidade de pregar. Não posso pregar porque é coisa de homem fazer, não existe. Aqui está falando de liderança naquele período que era mais complicado. A mulher tomar frente, era como se ela falasse assim, eu sou o que veste as calças no relacionamento, se ela fizesse isso naquela época. Então, quando ele fala assim, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição, não está falando que a mulher, ela é o capacho do homem. Aqui, Paulo está falando que a mulher, ele falou isso lá atrás, que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. Não está falando em termos de importância, não está falando de posições que Deus colocou. Então aqui, essa posição de autoridade, de ensino, de liderança, foi colocado sobre o homem. Então quando ele faz menção à mulher
Adão, a mulher cair, porque, cara, a autoridade do jardim, Deus deu para quem? Adão. Quando a mulher nasceu, Adão já tinha dado o nome aos animais, tudo. Adão já conhecia o negócio, era como se Adão fosse o cara que apresentou o jardim para Eva, era como se fosse. Era falar assim, não, aqui Deus criou tudo isso aqui, eu que dei o nome isso aqui tudo, aqui é tal coisa, aqui tal, e essa aqui é a árvore que a gente não pode comer, tipo isso. Era como se Adão, porque quem explicou para Adão foi Deus, mas quem falou para Eva, talvez tenha sido Adão, não sei, a Bíblia não fala isso. Mas quando Deus dá como é que fala? Quando Deus dá uns ensinamentos, ele está passando para Adão. Quer falar alguma coisa aí, Bruninho? Está só pensando aí, né, Bruninho? Então, aí quando ele faz menção lá, porque primeiro Deus formou Adão, ou seja, Adão veio com uma autoridade, e lá atrás Paulo já falou que o homem é a cabeça da mulher, Jesus é a cabeça do homem e Deus é a cabeça. Não é nível de importância, é nível de, onde Deus, é papéis, é onde Deus colocou cada um. Nós temos um curso de casados, que a gente fala, e tem uma lição que fala de papéis, né? Que é o papel do homem, o papel da mulher. O que mata hoje é a inversão dos papéis, é quando a mulher assume o lugar do homem, e o homem assume o lugar da mulher, né? Eu lembro, o pastor Cláudio Duarte fala disso, o pastor Josué Gonçalves, ele fala assim, não, mulher, não fica de boa no seu lugar, não queira pegar o lugar do marido, curta a sua posição, né? Você já tem coisa demais para fazer, curta a sua posição, não queira fazer o que é do cara, deixa ele fazer, né? Deixa a resposta para ele, né? Isso não diminui nenhum nem outro. É você fazendo aquilo que Deus colocou para fazer, né? Aí agora, no capítulo 3, vou falar só terminar o Timóteo 1, cair na aula, na próxima, a gente termina o 2, e termina o Tito. Hebreus não dá para falar tudo não, porque Hebreus é muita coisa. Mas, vou entrar no capítulo 3. Capítulo 3 é importantíssimo, para o dia de consagração, de diácono, pastor, bispo, isso aí você tem que ler o Timóteo capítulo 3. Isso aqui tem que ler, é de praxe, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é o episcopado? É se tornar bispo, pastor, é uma posição de liderança dentro da igreja, né? A gente falando aqui de diáconos, presbíteros, bispos, missionários, apóstolos, pastores, isso tudo está dentro de episcopado. Então ele fala assim, ó, se alguém deseja isso, boa coisa ele está fazendo, ele deseja uma coisa boa. Ele falou assim, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mais moderado, não contencioso, não avarento. Cara, isso aqui, ó, apto a ensinar, isso aqui é importante, cara. Ele não precisa ser um mestre, não precisa ser mestre. É um dos 5 ministérios, apóstolo, pastor, mestre, evangelistas e qual que é o outro? Profeta. Ele tem que ter o dom de mestre? Não, mas ele tem que ser apto a ensinar. Porque assim, eu comentei disso na última aula, eu acho. A gente não tem que ter resposta para tudo, velho, porque assim, homens brutos, assim, cara top, assim, se debruçaram sobre a Bíblia 50 anos, 60 anos, 70 anos estudando, e os caras morreram sem saber tudo ainda. E nossa, a gente não vai tirar tudo que a Bíblia tem, a gente não consegue esmiuçar tudo. A gente pode estudar a vida toda que ainda tem coisa que a gente não vai pegar. Ou coisa que a gente não vai perceber. Mas a gente precisa ter noção do que a Bíblia fala, o que ela ensina, dos princípios fundamentais da nossa fé, né? Porque as pessoas, naturalmente, elas procuram líderes, né? Eu sou líder da diaconia, eu sou líder do ministério de louvor, eu sou líder dos pastores. Eles vão em você para poder. E a pessoa que, talvez você é um pastor, você não lidera um lugar específico dentro da igreja, mas os membros da igreja vão te procurar e querendo saber alguma coisa de você. E a gente tem que ser apto a ensinar
é no sentido assim, você não precisa dominar, mas você tem que ter uma noção básica para dar um direcionamento para a pessoa. Então, quando fala assim que a gente tem que ser apto a ensinar, você não precisa dominar as coisas, velho. Não precisa dominar, você só precisa ter ideia do que é. Mas as coisas, a igreja que você está, você tem que dominar a cultura da igreja, isso você tem que dominar. Vocês falam assim, não vou perguntar aqui ninguém para poder não constranger ninguém, né? Mas falar assim, me fala, se eu perguntar assim para o Bruninho, assim, não precisa responder não, é só um exemplo, tá? O que a Ramp Church acredita? Fala para mim aí, qual que é a cultura da Ramp Church? Você tem que saber, ué. Você está aqui na igreja. Você tem que, qual que é a visão da igreja? Né? Qual que é a visão do pastor da sua igreja? O que ele acha sei lá, do final dos tempos? O que ele acha? Qual que é a visão da igreja com relação a novos membros? O que a igreja acha de tatuagem? Porque é as perguntas que a gente vai ouvir. É isso. Entendeu? Então, você tem que ter noção, isso, cara, uma noção muito boa do que a sua igreja acredita para uma pessoa, ela entrar aqui e você falar, e falar assim, qual que é a visão da igreja? Você tem que saber, ué, você está aqui. Se você não souber, você tem que perguntar ao pastor da igreja, perguntar a alguém que vai saber, e você tem que saber, Você fala assim, sua igreja é avivada? O cara fala assim, o que é avivada? Vocês querem nos dons? Qual dom? Dom do Espírito ou fruto do Espírito? O que você está falando de quê? Não. Aí você fala assim, a sua igreja é cessacionista, esse termo já é mais a teólogo que conhece, cessacionista ou continuista, né? Se a gente não tiver uma noção de teologia, nem sabe o que é isso. Continuista é que crê nos dons espirituais, e o cessacionista é que crê que os dons cessaram, não existe mais. Os calvinistas são cessacionistas, mas essas coisas básicas a gente tem que saber da igreja que a gente está. Se a gente não souber, a gente tem que correr atrás. Entendeu? Já fica uma dica, quem não sabe tem que correr atrás, para a gente saber. Porque assim, nós temos que ser apta para ensinar, e ensinar nesses pequenos detalhes, sabe, nessas coisas. Você não tem que ser doutor, mas você tem que ter noção. Gente, e vai ter, escuta, vai ter gente na história de vocês que eles vão querer te derrubar com o conhecimento que ele aprendeu ontem. Um membro assim no banco, assim, que não faz nada na igreja, ele ouviu um negócio num podcast, e ele acha que ele é doutor já, e ele vai querer te questionar com aquilo, e talvez é um assunto que você nunca ouviu falar, entendeu? Eu lembro uma vez lá em Canérica, olha para você ver, só que o cara deu tanto azar, menino, a coisa que eu mais estudei na minha vida foi calvinismo e arminiano, velho. Era só o que eu estudava, era isso. Eu fiquei mais de um ano, só estudava esse negócio, só isso que eu estudava, porque eu não entendia, quando eu entrei na teologia, e o pessoal só falava disso. Falei, velho, eu vou aprender esse negócio, mas eu vou aprender de acordo agora. Qualquer coisa que vocês falar comigo disso, eu vou saber. Foi a coisa que eu mais estudei na vida. Aí eu estava lá em Canérica uma vez, um cara que tinha recém-chegado na igreja, mas ele é aquele cara meio espertãozinho assim, um dia eu encontrei lá no Walmart. Aí lá em Canérica. Aí ele, pastor, e tal, ele estava sumido da igreja, tal, isso, aquilo. Aí ele foi e falou assim, porque eu estava estudando soteriologia, aí deve ter pensado assim, pastor, nunca ouviu esse termo, não sabe nem o que é, né? Ele deve ter pensado. Aí, porque é isso? Aí ele começou, porque o calvinismo, né? Não sei se você sabe, mas o calvinismo, aí começou a falar, vou deixar falar uns 40 minutos, eu fiquei só calado. Estava Lili e eu, assim, em pé, assim, e ele falando, jogando aquele monte de trem, tal, isso, aquilo. Ele falou assim, o que eu estou te falando aqui, pastor, ele falou comigo, tem pastor que não sabe. Aí eu estou ouvindo ele. Tá. Eu falei, depois que ele terminou, eu falei assim, e você acredita que uns 90% que você falou está tudo errado? Você acredita? Falei, você acredita que essa visão que você aprendeu é toda errada? Vou te falar aqui rapidinho, em 10 minutos aqui, o que é calvinismo e arminiano. Isso você tem 40 minutos que você está falando, eu vou te falar em 10 minutos aqui, mas você vai ter que estudar mais um pouquinho, está tudo errado isso aí que você me falou. Aí eu comecei a falar com ele, rapaz. Na verdade, eu quis fazer isso, porque ele veio com a intenção de me derrubar, entendeu? Porque ele pensou que eu não sabia sobre aquilo. Eu não tinha obrigação nenhuma de saber. Eu poderia, talvez, nem saber. E eu ia falar com ele assim, irmão, eu não sei o que é isso não, pai, eu vou ter que pesquisar. Uma vez o irmão falou comigo assim, pastor, o que você me diz da cabala? Eu falei, rapaz, eu não sei nada da cabala não, eu sei da Bíblia. Eu vou falar com você, cabala, o que eu posso falar é o seguinte, não estuda ela não, estuda a Bíblia. Aí depois disso,
Falei, deixa eu estudar esse tal dessa cabala, eu preciso saber o que é isso. Na próxima pergunta eu tenho que saber do que se trata. Aí que eu fui descobrir que cabala era a mesma coisa que os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não como a gente tem na Bíblia, não a Torá, é o que foi contado na tradição. Que tem histórias na cabala que a cabala deveria ser os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Só que tem a Torá que foi escrita, Torá para o judeu chama Torá, para nós chama Pentateuco, mas é a mesma coisa. Torá e Pentateuco e lei. Tudo é a mesma coisa. Torá, Pentateuco e lei, é a mesma coisa. Só que tem a Torá oral, que é aquilo que foi falado, passado, geração em geração falado. Isso virou a cabala, que não é cabala, é cabalá que chama. E isso é a Torá oral, é o que foi falado, é assim, as pessoas foram contando de antecedentes, ficaram para outro, com o avô, com o bisavô, e a história foi contada. Isso é a cabalá. Eu não tinha ideia do que era isso, quando o cara me perguntou de cabala. Pastor, o que você me diz de cabala? Falei, não estuda isso aí não, bobo, estuda a Bíblia. Falei com ele, estuda a Bíblia. Eu falei assim, sabe por quê? Eu não sabia o que era cabala, né? Eu sabia o que era, mas não sabia o que era. Para eu poder dar uma resposta para ele, eu falei assim, faz o seguinte, pô, você está começando a estudar isso tem agora? Ele, rapaz, eu falei, pega toda a sua energia e estuda a Bíblia, ao invés de você estudar a cabala. Já vai no negócio que é certo, já vai na Bíblia, estuda lá. Ele, mas eu queria entender mais um pouquinho. Eu falei, mas você entende tudo da Bíblia? Ele, não. Eu falei, então firma o pé na Bíblia primeiro, depois você começa a estudar outra coisa. Aí depois eu terminei e falei, rapaz, assim, agora eu vou ter que aprender o que é isso. Porque esse homem vai comigo de novo, outra vez a respeito disso, que era da igreja, né? Falei, vai me perguntar de novo, então eu já vou ter que estar pronto. Então, a gente não tem que ser mestre, mas a gente tem que ter uma noção para poder dar direção para algumas pessoas, entendeu? Ou se a gente, é aquele negócio, se você não souber, você tem que ter pelo menos um telefone de quem sabe. Tem um telefone de quem sabe. Você liga para o Bruninho, ô Bruninho, vou te passar um telefone aí, ó, ou vou ligar para a Divalda, né? Eu digo que os irmãos falaram assim, a igreja sua lá continua sensacionalista, pastor. Ih, rapaz, é isso aí que o pastor Tiesco. E se você pergunta, pastor Tiesco, ele vai te falar desse negócio aí. Ai. Aí, capítulo 3, estou continuando aqui. Nossa, gastei um tempo aqui agora, ó. Vou continuar o 4 aqui, ó. O 3, capítulo 3, versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a tua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Isso aqui, cara, neófito, vocês sabem o que é, né? Neófito é o quê? É um novo convertido, é a pessoa nova na fé, isso é um neófito. Até é difícil eu falar isso na Ramp Church, né? A gente já teve muitas pessoas aqui na igreja que, por falta de conhecimento em direcionar outras pessoas, assim, nós já tivemos problema demais, entendeu? Já tivemos problema. Então, hoje é algo que a gente tenta resolver isso. Quando Paulo fala assim, que o líder, o bispo, ele está falando do bispo aqui, né? Do bispo, tipo pastor da igreja. Ele não pode ser neófito, ele não pode ser novo na fé, ele tem que ser um cara experiente. Ele tem que ser um cara experimentado. Porque, cara, vai ter dia na igreja que você passa raiva com o membro que dá vontade de se mandar ele embora. Aqui, vai embora, rapaz. Vai para outra igreja. Me larga, me deixa em paz. Dá vontade de falar isso às vezes, né? Porque, assim, a pessoa não vai querer ajuda. Tem gente que você gasta meia hora falando e no final fala assim, mas eu vou fazer desse jeito mesmo. Ao contrário do que você falou. Aí, se eu sou neófito, se eu tenho sangue quente, eu resolvo do meu jeito. Então, vai se estrepar você para lá, então. Mas agora, se você é um cara experimentado, fala assim, não, aí você fica assim, não, você fica em paz, você fala assim, não, Deus vai tratar ela, daqui a pouco ela volta aí e a gente acerta as coisas. Então, assim, você tem que ser experimentado, não pode ser novo na fé, tá? Agora, existe duas vertentes disso. Porque existe o seguinte, duas situações do neófito. O que Paulo está condenando aqui é o camarada que é neófito na fé e eu colocar... Por exemplo, eu sou neófito na fé, eu converti tem pouco tempo, e você me dá uma igreja para eu liderar,
e me abandona eu liderando a igreja. Não vai dar certo. Agora, uma coisa é você me pegar que eu sou neófito, falar assim, eu vou colocar você para liderar, sei lá, a diaconia, ou eu vou te consagrar pastor, mas eu vou te acompanhar, eu vou crescer junto. É diferente. Eu vou estar te preparando, eu estou caminhando junto com você. Eu não estou te abandonando à sorte para você se estrepar. Isso aí é o que Paulo está condenando. O bispo, você vê que ele fala assim, ele tem que governar bem a casa, porque se ele não sabe governar a casa, como é que ele vai cuidar da igreja? Está falando de alguém que vai cuidar da igreja sozinho. Ele não pode ser neófito, ou seja, eu não posso, o apóstolo ele não vai fazer isso. Vou colocar um cara neófito aqui, vai tomar conta da igreja e ele vai embora e largar o cara cuidando da igreja sozinho? Não vai. E por que Paulo está falando isso? Porque Paulo, ele passava em um monte de igreja e ele não instituía pastores para as igrejas. Ele ia passando, deixando pessoas tomando conta, e depois ele voltava consagrando presbíteros nas igrejas. Ou seja, ele esperava até que o cara fosse um pouco experimentado, porque ele não colocava ninguém. Era famílias que tomavam conta. Ele passava para outro, e para outro, e para outro, depois voltava consagrando presbíteros. Mas aí, o neófito, você largar ele à própria sorte para ele cuidar de algo, não tem como dar bom, vai dar ruim. Agora, uma coisa é, Divaldo, você vai ser o pastor da diaconia, mas só que você vai caminhar com a gente, você vai crescer junto com a gente, eu vou te acompanhar, vou te dar todo o suporte que você precisa. É diferente. É um cara neófito na função pastoral, mas ele está tendo suporte, está sendo acompanhado, eu não estou deixando ele à própria sorte. Então, aí vai aprender, né? Então, assim, eu falar assim, a Ramp já teve gente neófito em cargo de liderança demais da conta, mas eles não estavam abandonados. Eles tinham alguém, uma liderança por trás, caminhando junto, né? Então, isso é importante a gente entender sobre quando Paulo fala de neófito, né? Na próxima aula, nós vamos voltar nesse capítulo 3 de novo, só para a gente ler ele e dar sequência, aí a gente fala de Tito e Filemão também. Hebreus, a gente não dá para entrar, porque Hebreus é meio embaçado, assim, para falar rapidão, entendeu? Hebreus precisa de uma aula. Hebreus tem muita coisa bruta. Divaldo vai dar aula do Hebreus para nós aí. Meu Deus, hein? Até acordou o homem, rapaz. Eu falo assim, Divaldo foi a última aula dele, foi hoje. Eu vou ver se eu mando lá no grupo. Eu achei lá no meio das minhas bagunças lá em casa, uma apostila de teontologia. É a apostila que eu usei quando eu fiz faculdade de teologia lá no Brasil, um tempinho bom atrás. Aí eu achei essa apostila lá, menino. Eu vou dar acho que amanhã eu vou ver se eu escaneio ela, mando lá no grupo, que aí a gente vai usando ela, só para a gente ter alguma coisa assim para a gente ler também, né? E vocês ficam tendo ela de suporte, precisando, vocês voltam nela. Então vamos orar então, pessoal. Bruninho, ora para nós aí, já dá a benção apostólica já, Bruninho. Varão de guerra, hein? Amém. Vai aí que o pessoal te vê na câmera, velho. Amém. Então oremos ao Senhor. Pai querido, amado e soberano Deus, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai querido, por essa aula, pelo dia de hoje, meu Pai querido. Senhor, obrigado, meu Pai, pela Tua bênção, pelo dia de aprendizado. Pai, nos libera debaixo da Tua bênção, dai-nos uma noite de descanso, meu Pai querido. Ser com cada um esta noite, meu Pai, que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.